CPI ou CPMI é batata. Chegam pedidos imensos para o Supremo Tribunal Federal. Alguém pode ir, não vai, não quero ser convocado, não quero participar, quero participar. É a temporada dos habeas corpus. E aí, a gente viu nas últimas CPIs, na da Covid e na CPMI, por exemplo, do 8 de janeiro, que cada cabeça é uma sentença. Cada ministro toma uma decisão. Uma coisa é certa. Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser obrigado a ir a uma CPMI ou uma CPI, porque ele é presidente da República e ele não precisa se debruçar sobre outro poder, porque os poderes são todos iguais. Agora, ex-presidente da República é outra história. Pois é, Uribe, até estava de olho baixo aqui, olhando, porque eu lembro que na época da CPI da Covid houve essa discussão, né? Com Bolsonaro, principalmente. E a Procuradoria-Geral da República até entrou em cena, porque o que acontecia? Eram muitos pedidos que envolviam não só a questão de comparecer ou não, ser obrigado a comparecer ou não, e ficar ou não, exercer ou não o direito ao silêncio, mas também tinham questões relacionadas, por exemplo, a quebras de sigilo, né? Investigados na CPI pedindo ao Supremo algo nesse sentido. E, na época, esses requerimentos eram muitos que chegavam à Corte e acabou que cada pedido ia para um relator diferente e cada um dava uma decisão, às vezes, diferente do outro. A PGR entrou em cena para pedir uma padronização, né, para que tudo ficasse concentrado apenas em um relator, mas essa não é a tendência, não é o que a gente tem observado em outros casos semelhantes. Então, de fato, deve haver aí um envolvimento de vários ministros em relação aos processos que forem chegando à Corte, na medida em que forem sendo, obviamente, aprovados ali os requerimentos por parte da CPI. Então, quando tem uma CPI aberta e uma CPI que promete ser de grande repercussão, como foi a CPI da Covid, depois, em menor escala, a CPI do 8 de janeiro, essa das fraudes do INSS é tratada como uma CPI que vai ter muita repercussão e que vai gerar muitos pedidos ali para o Supremo. Então, já tem o STF ali, né, tanto a parte técnica quanto os próprios gabinetes já têm isso como certo, né, a possibilidade de terem que se debruçar com um pouco mais de prioridade em relação a esses habeas corpus, esses mandados de segurança, esses pedidos de liminares que são feitos e que têm ali, pela sua própria natureza, uma característica mais urgente e vão ter que furar a fila aí, né, vão ter que passar na frente aí de alguns outros processos em meio, enfim, a gabinetes aí, alguns deles que estão bastante sobrecarregados. Então, a gente pode esperar, né, uma atuação do STF nesse sentido, como tem acontecido em outras CPIs. Tem sempre a discussão sobre a diferença entre testemunha e investigado. A pessoa, às vezes, é convocada pela CPI como testemunha, mas ela tem ali já uma investigação pendente, né? Então, o Supremo entende que, mesmo na condição de testemunha, por ela ser na prática, investigada, eventualmente pelo escândalo no caso do INSS, ou enfim, no caso da Covid, por algum envolvimento em relação à pandemia, a pessoa tem o direito de exercer o silêncio, né? Tem o direito de não se autoincriminar. Então, essas são discussões que sempre vêm durante uma CPMI ou uma CPI e que o Supremo já está preparado, inclusive, para fazer frente a esse tipo de questionamento sobre a multiplicidade de relatores e no momento, a avaliação, o quadro geral, pelo que eu tenho ouvido das fontes ali do STF, Uribe, é de que vai repetir o mesmo padrão da CPI da Covid, da CPI da pandemia, né? Enfim, se convencionou chamar pelos dois nomes, mas de cada caso ser distribuído livremente, né? Ser colocado ali pelo sistema de sorteio para que os ministros sejam aleatoriamente escolhidos na medida em que esses casos forem chegando ao tribunal. Mas, sem dúvida, períodos de CPMI são períodos de trabalho intenso para o STF, que tem ali recebido, né, em outros casos semelhantes, uma profusão de pedidos que dizem respeito a quebras de sigilo, não comparecimento, direito ao silêncio, enfim, são muitas questões que a gente vai ver dessa intersecção, digamos assim, mais uma, né, entre Congresso e Supremo Tribunal Federal.